O Eduardo Leães conversa com o presidente da FECOAGRO, e membro do Conselho Administrativo da Alcegues, o Paulo Pires. Ele falou sobre o desempenho do setor. As cooperativas agropecuárias obtiveram um faturamento de 49,9 bilhões de reais no ano passado. Vamos ampliar essa informação com o Eduardo Leães. O relatório Inspeção do Cooperativismo Gaúcho 2025 revelou que o ramo agropecuário continua sendo o principal do cooperativismo gaúcho. As 93 cooperativas ligadas ao sistema Alcegues tiveram um faturamento de 49 bilhões e 900 milhões de reais no ano passado, com 40.500 empregos. Já as sobras cresceram 30,78%, atingindo a soma de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias, FECOAGRO-RS, e integrante do Conselho de Administração do Alcegues, Paulo Pires, avaliou o crescimento do setor, apesar das dificuldades. O crescimento do agro ele se manteve basicamente na questão da proteína animal, da industrialização. Ela foi resgatada depois de um longo período de muita dificuldade. Então, cooperativas importantes, vamos dizer, voltaram a ter esse processo de resultados. Tá? Isso é uma coisa importante, que é esse resgate da rentabilidade da indústria que ocorreu em todos os setores, praticamente, esmagamento, proteína animal, enfim. Tá? Segundo aspecto, a safra de 2024, na coxilha, tá? Eu queria dizer esse termo bem claro assim para vocês, bem campeiro, tá? Na coxilha, ele não teve tanto problema. O problema foi localizado na região sul. Tá? Então, as grandes perdas que ocorreram em 2024 foram na região sul. Para nós da coxilha, talvez foi uma safra até muito boa, além da curva. Então, isso para umas cooperativas importantes, ele deu esse resultado, aconteceu esse resultado. Então, isso é uma coisa boa, tá? E transferiu o resultado, mas nós esperávamos um resultado muito melhor. Por quê? Porque nós vínhamos de 2022 e 2023 safras com redução de preço de grãos, e redução de volume comercializado. Então isso é uma coisa importante que eu acho que define. Paulo Pires falou do endividamento dos produtores. Sim, o endividamento, assim, vamos deixar bem claro, foi me feita uma pergunta agora que eu acho ela muito importante. Nós não temos que produzir, nós temos que olhar para frente, tá? Agora, o nosso olhar para frente, ele está linkado na questão da irrigação. Eu me identifico muito com essa questão da irrigação, que eu sou de uma região das Missões, onde a irrigação é imprescindível, A questão do alinhamento das entidades ambientais, IBAMA, FEPAM e o próprio governo do estado, apesar do grande esforço que o governador Leite fez no sentido de nós avançar, nós temos algumas pendengas ainda na legislação. Tá? A legislação tem um cochilo ali que não permite nós armazenar água em APP para a produção de alimentos. Então isso ainda é um entrave. A questão da preservação do solo é um tema de todas as cooperativas. Tá? Todas as cooperativas estão olhando essa questão do perfil do solo. O governo federal provavelmente hoje ele introduza isso nas liberações de crédito, um pouco mais de cuidado, e o cooperativismo está alinhado com isso. Tá? Nós temos um grande desafio que é a rentabilidade. Sabe? Olha o trigo. Por que o trigo caiu, a área do trigo no Rio Grande do Sul, de forma expressiva? Porque não tem rentabilidade. Tu não consegue convencer o produtor de fazer um investimento em que todos os cálculos deles não sinalizam rentabilidade. Então, essa é uma questão muito importante, porque o preço da mercadoria que o produtor produz, não é ele que faz. Então, isso é uma perspectiva negativa. Agora, o endividamento, ele realmente preocupa, porque está lançando um plano safra, mas quanto por cento desses produtores que estão aí com problema, eles têm direito a acesso a crédito? Se o produtor não tiver direito a acesso a crédito, ele não vai plantar. E outra coisa que eu queria frisar muito importante é o seguinte: tudo isso ocorre também, por causa do que, infelizmente, no Brasil, e agora nós sofremos um revés, que é essa retirada de recursos do seguro rural, ou seja, nós estamos com um problema no seguro rural e no Proagro, ou seja, aquela garantia que o produtor tem por essa indústria céu aberto, ela não tem um seguro do investimento. Então, quando o produtor se ocorre uma intempérie, ele perde, e isso faz com que ele não tenha mais capitalização para fazer a lavoura do outro ano, e isso é uma espada na cabeça de toda a produção gaúcha, hoje produção agropecuária do Rio Grande do Sul. Respondeu se muitos produtores não poderão plantar se não houver renegociação das dívidas.
Não tenho dúvida disso. Muitos produtores não vão conseguir plantar porque nós temos um endividamento estrutural sério daquele endividamento do produtor que é expressivo, que às vezes nos atiram, né? Principalmente o governo federal diz que existem produtores no Rio Grande do Sul que têm problemas estruturais que eles não vão ter condição de se recuperar. Mas não, nós temos produtores, né, que tiveram problema de aquilo que eu expliquei, 3 estiagens e uma enchente, né? E esse momento ele quer até plantar. O produtor vive disso, o produtor não tem uma opção, né? Ele vive principalmente da safra de verão, que é a safra principal, ele tem que plantar para sobreviver. Agora, hoje o produtor vai tirar recurso da onde? Para comprar o fertilizante, para comprar os seus insumos. E as cooperativas, por sua vez, o presidente Darcy deixou muito claro isso, elas não têm essa condição de banco, de financiar, eles não têm o recurso para isso, não é o propósito de uma cooperativa agropecuária. Então, eu não tenho dúvida que muitos produtores no Rio Grande do Sul, se não houver uma política pública para resolver esse problema do endividamento, não negativar, vamos dizer, não negativar, né, o produtor como fez o Banrisul, eu tenho certeza absoluta que muito produtor não vai conseguir plantar. Ouvimos o integrante do Conselho de Administração do Osergs e presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires. Para a Rádio Agerte, Eduardo Elias. Valeu, Eduardo. Obrigado pela essa informação. O Paulo Pires, que ele é engenheiro agrônomo ali de São Luís Gonzaga, né? Ele falou que é das missões, né? E que falou aí nessa matéria que o Eduardo trouxe em nome do sistema Osergs, né? FECOAGRO e membro do Conselho de Administração da Osergs. São 9h58, né? Você está com a Tupã, o programa é o Variedades. Aliás, amanhã